Jeremias 17. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 6. Jeremias capítulo 17, versículo 5 e 6. A poderosa, a insubstituível, a inerrante palavra de Deus, a espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração humano. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Amém? Pode sentar. Senhor da glória, essa é a tua hora. Nós te oramos agradecido em nome de Jesus. Amém? Conserve a sua palavra, a sua Bíblia aberta, para que venhamos entender, compreender o propósito de Deus para a nossa vida. Nós podemos dar um tema a essa mensagem: confiança. Jeremias 17, 5 e 6. Podemos dar um tema a essa mensagem desta noite. Podemos dar de bar com confiança. No livro de Jeremias está escrito: maldito o homem que confia no homem. Nós acabamos de ler: maldito o homem que confia no homem. Será que essa afirmação divina é razão para eu e você não confiar em quem? A Bíblia expressou, o profeta verberou: maldito é o homem que confia no homem. E será que essa afirmação divina, vindo por boca de um profeta, é a razão para eu e você não confiar em ninguém? Muito se fala, mas pouco se explica. Hoje virou chacota no meio de crente esse texto, esse versículo. Quando falamos alguma coisa, alguém diz logo esse texto: maldito é o homem que confia no homem. Mas o que é que a palavra realmente quer dizer? Será que o profeta quis dizer que eu não posso confiar em ninguém? Será que Deus quer que eu não confie em ninguém? Nós vamos ler mais uma vez, para que fique gravado na sua mente, porque a repetição é a alma da retórica. Quanto mais falamos, mais fácil é entender ou compreender. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que o profeta estava querendo dizer? Quando ele faz uso do texto, ou eu e você faz do texto, e não observamos o contexto, é um pretexto para criarmos heresia. Quando ele fala maldito homem, ele faz séria advertência ao rei de Judá, tipificando um homem maldito. O rei de Judá, historicamente, o profeta Jeremias estava dirigindo a sua crítica ao rei de Judá. Ele estava direcionando essa crítica ao rei de Judá por fazer aliança com o rei do Egito, esqueceu o Senhor, ao ponto de Nabucodonosor ficar com ira e entrar na terra para destruir. Ele era um rei que servia a Deus, mas ele largou de servir ao Senhor para confiar no Egito. A Bíblia não quer dizer que eu e você não possa confiar em ninguém. Ele aqui botou total confiança nesse
esquecer o Senhor. Não é que a igreja, não é que você não vá confiar em ninguém. Eu não vou fazer algo com o irmão, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. A Bíblia não quer dizer isso. Essa passagem aqui é direcionada ao rei de Judá. Ele largou o Senhor, não confiou mais no Senhor e foi fazer aliança com o rei do Egito. E isso enfureceu o rei Nabucodonosor, que investiu um ataque avassalador contra o povo dele para destruir. É um mau negócio você deixar de confiar no Senhor para confiar no homem, confiar num braço de carne, mas não que eu e você não possa confiar em ninguém. Ele está tipificando um homem maldito para mostrar porque o rei de Judá, ele esqueceu o Senhor. Confiar é o mesmo de acreditar, ter fé, é se jogar nos braços. Ele fez isso. Ele deixou de adorar o Senhor para confiar no homem, confiar no reino. Não é que a igreja, não é que você não possa confiar em ninguém. Não é que você não possa abrir um negócio com o irmão, porque a Bíblia diz que maldito é o homem. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o rei de Judá largou o Senhor para confiar no Egito. E quantas pessoas largam o Senhor para confiar no Egito, para fazer alianças que Deus não mandou? Aí que ele se torna maldito, aí que ele sai do padrão de Deus. Mas quando se prega esse texto, não quer dizer que a igreja, não quer dizer que o irmão não possa confiar nos outros. Temos que haver confiança. E ele não, ele pegou, largou. Ele andou segundo os caminhos dele e fez aliança com o rei do Egito. E por empreitar essa aliança com esse rei do Egito, aconteceu que o Nabucodonosor ficou revoltado. O rei babilônico ficou enfurecido e ansejava a destruição do rei de Judá. Quando as pessoas se apartam do Senhor, ela se torna maldita. Quando ela confia no reino oposto de Deus, ele se torna maldito. A Bíblia nunca falou, nunca disse, nunca afirmou que você não pode ter confiança em ninguém. E nós vemos constantemente muitos cristãos professando isso. O texto fora do contexto é um pretexto para criar heresia. E hoje está surgindo muitas heresias, porque as pessoas pegam o texto e falam o que quer por aí, e milhares de pessoas nécias sendo enganadas. Outra passagem que se fala muito: eu não sou crente. Crente até o diabo é. Onde é que diz isso na Bíblia? Eu sou cristão. Você vê várias pessoas falar: crente até o diabo é. Então o diabo é seu irmão. Porque Jesus falou: seja crente. Onde é que Tomé duvidou? Seja crente, Tomé. Tinha uma crente judia e a Bíblia fala: crente. E nós professamos porque ouvimos os outros falar. A Bíblia fala que Satanás crê, estremece, mas não obedece. Ele crê porque ele sabe que Deus existe. Mas crente é diferente. Nós cremos no único Deus. O texto fora do contexto cria heresias, irmão. Outro texto que muitos de nós falamos, você vê por aí direto: eu posso todas as coisas naqueles que me fortalecem. Filipenses 4,13, né? Filipenses, eu vou abrir aqui só para ver, para você ver quanta coisa está fora. Se quiser abrir Filipenses 4,13, para você ver o que a Escritura Sagrada diz. Correto. Lê o 3 aí, alguém pode ler? Alto, com bom som. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lê agora o 12, o anterior a esse, porque Paulo chegou a falar isso.
sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso tudo nas coisas que me fortalecem. Aí ele gritou. Um texto sem um contexto é um pretexto para criar heresia. Aí o crente alienado sai por aí dizendo que pode todas as coisas. Acha que ele pode tudo, porque a Bíblia diz. A Bíblia não disse nada. A Bíblia está dizendo que Paulo era instruído a tanto ter como a não ter. Paulo foi todo instruído a tanto ter. Se eu comer 10 pães hoje, eu dou glória a Deus. Se no outro dia não tiver nenhum, eu dou glória a Deus do mesmo jeito. Ele queria dizer isso: eu posso todas as coisas, eu vivo em qualquer situação e eu glorifico a Deus. Texto fora do seu contexto cria-se heresias. E no texto que nós acabamos de ler, ele tipificou esse homem. E confiar é isso. Confiar é se jogar, é se dar. Entendeu? Então Deus quer dizer que você tem que confiar nas pessoas. Eu sei que muitas vezes vão nos surpreender. Isso é natural do ser humano. Mas a Bíblia não dá respaldo para eu não confiar em ninguém. A Bíblia está tipificando um homem maldito, o rei de Judá, que se aventurou pelos seus caminhos, fez aliança com o rei do Egito sem Deus mandar, largou os conselhos de Deus. E Jeremias tipificando o homem maldito é assim: confia na força do braço. Mas há circunstâncias, há consequências para essas pessoas que largam Deus. Está escrito 4 maneiras diferentes. Como um arbusto solitário. Olha a sua Bíblia, no versículo 6. A pessoa que se afasta de Deus, o resultado é maldição. As pessoas que confiam em reinos opostos de Deus, o resultado vem de 4 maneiras. 4 maneiras ilustrando diferentes. Será como um arbusto solitário. O deserto representa escassez, provação, tribulação, terrível dificuldade, onde o homem depende de si mesmo. Jeremias começou a falar: esse rei e as pessoas que seguem o caminho dele, o resultado disso é maldição. Maldito é o homem que confia no homem. E o resultado dessa maldição vem de 4 maneiras diferentes. Ele será como um arbusto solitário. Ele depende de si mesmo. Semelhante ao arbusto, não tem raiz profunda. Ele vive numa terra escassa, uma terra de dificuldade, uma terra que ele não consegue andar porque ele esqueceu de adorar Deus. Quantas pessoas esquecem de Deus para confiar em príncipes, confiar no rei do Egito, confia até no mundo, porque o rei do Egito, quem rege é Satanás. E Carlinhos Bronca, ou Carlinhos Drago, como você quer chamar, ele fala uma das suas músicas diabólicas: eu sou faraó. Faraó é um tipo do Satanás. Trazer minha mãe, acho que é assim: eu sou faraó, sou filho do sol, sou faraó, o rei da folia, sou faraó, e o Egito é a Bahia. Satanás se expressando através de música, que todos sabemos que faraó é Satanás. O Egito é um lugar de sofrimento, e ele professou que o Egito é a Bahia. Essas pessoas que deixam de adorar a Deus, elas vivem uma vida deserta, uma vida atribulada, uma vida de escassez, uma vida que vai dominar ela, o eu dela. É pessoas que andam segundo o seu próprio nariz, não aceita os conselhos do Senhor. Esse rei de Judá foi assim. Ele se esqueceu do Senhor e se aliançou com o rei do Egito.
com o rei do Egito, o rei Nabucodonosor da Babilônia ficou irado, empreitou um levante tão grande para destruir Judá. Aí o profeta chega e diz: você é maldito, rei, que você deixou de confiar no Senhor para confiar num braço mortal. Aí você vê N pessoas que podia ter bem sucedido na vida, mas alguém falou, alguém pregou que não pode confiar em ninguém, o que é bíblico, irmão. E as pessoas não detêm conhecimento por não buscar da fonte que é Jesus, porque nesses últimos dias as pessoas não querem mais ler nem conhecer as Escrituras. E Jesus fala: sabe por que vocês estão errando, igreja? Porque você não conhece a mim nem as minhas Escrituras. Errais porque você não conhece as Escrituras. As pessoas não têm prazer em conhecer, em examinar. A Bíblia é para se examinar, irmão. E como é que se examina a Bíblia? Como é que um corpo, uma pessoa morre? Vê os profissionais desta área, eles examinam o corpo todo para saber de que tipo essa pessoa morreu. A Bíblia tem que ser analisada detalhadamente, para que você tire os nutrientes espirituais da sua vida e você não viva a vida toda sendo um nécio, sendo chacota na mão de homens, indo para onde o vento quer que você vá, e professamos a palavra fora do contexto, e vivendo N dias sofrendo por falta de conhecimento. E esse rei largou Deus, e o profeta trouxe a sentença: vai acontecer isso. Todos que se apartam do Senhor vai ser como um arbusto solitário no deserto, vai viver uma vida solitária, mesmo rodeada de gente, mas solitária da presença de Deus. Uma vida escassa, uma vida que ele confia nele. Essas pessoas vai ser como um arbusto no deserto. O profeta profetizara naquela época. O outro atributo, a outra consequência: não verá quando vier o bem. Quando o bem vier, ele não vai perceber, porque ele não vai ser partícipe, porque ele escolheu confiar na força do homem. Ele quis confiar no rei, e a Bíblia diz: não verá quando as bênçãos vier. Ele não pode ser partícipe. O rei saiu da zona abençoada de Deus para uma zona que ele vai conseguir enxergar quando as bênçãos vierem. Ou seja, as bênçãos vai cair em pessoas, em outras não. Porque eles confiaram no carro e nos cavaleiros do Egito. Judá, o rei, se esqueceu de Deus. Ele largou Deus. É como se esse Deus não presta. Até aqui eu não consegui o que eu queria. Eu tinha uma proposta mais rentável do rei do Egito, e esquecemos de Deus e nos aliançamos com ele. Aí a Bíblia fala: se maldito o homem é. A confiança é essa, irmão. Não é confiança de confiar nas pessoas, é de confiar nas pessoas e esquecer-se de Deus. E o rei de Judá aconteceu isso. Ele não verá o bem quando vier. Sua conduta centrada em si mesmo. Ele não vê perspectiva de melhora lá na frente, irmão. Ele não consegue ver. Porque quando a pessoa se afasta de Deus, ele fica cega. Ele não consegue mais ver o colorido da vida. As coisas vão acontecer na vida de pessoas e ela está ali. Porque primeiro, ela é um arbusto solitário. Não tem raiz, profundidade, não tem vida com Deus. E quando as brisas
aliança vier, ele ou ela não vai perceber. Foi as diferentes maldições que vieram na terra de Judá. Porque aquele rei induziu as pessoas a se apartar do Senhor e a fazer aliança com o povo do Egito. E Deus levanta profetas, irmão. E o profeta profetizou: maldito é você, ó rei de Judá, porque deixaste de adorar o verdadeiro Deus para fazer aliança com o Egito. E Jeová mandou falar as maldições que vai vir em tua vida. E a primeira, você vai ser um arbusto no meio do deserto, no lugar onde tudo falta, irmão. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas que deixam de confiar no Senhor para confiar em homem, ao ponto de dar-se tudo? Quantas pessoas confiam em vaso, confiam em profeta, não sai de casa se alguém não der sua mão? Quantas pessoas é assim? E tem uma vida solitária, uma vida de escassez, de miséria. Porque se você vê 90% desse tipo de gente é miserável. Porque Deus não fala toda hora. Deus fala 100% pela palavra. Porque quando Deus fala, Ele tem que cumprir. E tem pessoas que ficam confiando, não porque ali tem uma irmã ou tem um irmão. E as pessoas confiam cegamente. E você vê a vida, é uma vida com um arbusto solitário. É uma vida de escassez. Uma vida de provações que nunca passa. Terrível dificuldade. Porque quando Deus fala, Deus tem que cumprir o que Ele falou. Deus não é homem para que minta, irmão, nem filho do homem se arrependa. Porventura falou Ele e não vai cumprir. Quando Deus fala, tem que acontecer. E as pessoas não esquecem de Deus, vai atrás de homens e de mulheres. O irmão ligava para mim um dia e disseram assim: tem algo para falar de Deus para você. Deus nunca mandou eu duvidar, mas Ele mandou eu fazer prova. Provai se os espíritos são de Deus. E Ele liga: Pastor Nélio, tem algo que eu vou falar para você. Se você crê, é Deus. Se você não crê, é Deus do mesmo jeito. Eu digo alto lá, irmão, nem assim não. E eles são assim. Deus fala, Deus cumpre. Deus revela, Deus concretiza. E esse rei se esqueceu de adorar Deus para fazer aliança com aquele povo idólatra miserável. Aí a vida vem escassez, problema. E muitas vezes não sabemos por que é. Porque confiamos em homens. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós confiamos no nome do Senhor. Glória a Deus. Como eu falei a você, você pode confiar. Não, eu não vivo sem Ele. Eu nem vivo sem ela. Quantas pessoas revelam isso? Aí termina se tornando maldito. Porque essas pessoas ocupam o lugar de Deus. Salomão, homem de Deus. Abraão era velho, avançado em idade, não tinha filho. E Deus empresta, abençoa ele, tem um filho. E um dia Deus veio do céu: Abraão, tem uma coisa errada. Que é, meu Deus, o lugar do teu coração, que era a minha poltrona, o meu trono, eu estou preparando do céu, que alguém está no meu lugar. Deus abençoou Abraão com um filho, e o filho de Abraão tomou o lugar de Deus. Eu estou vendo que alguém está no meu lugar e
todas as pessoas que estão no lugar de Deus, Deus vai mandar sacrificar. Deus vai provar para ver se eu e você ama a Deus ou não. Era o primeiro filho dele. Mas Abraão foi e levou para sacrificar o Senhor. Tem coisas que ocupam o lugar de Deus em nossa vida. E Deus provou a Abraão: me dê teu filho. E quando as pessoas presas se tornam um deserto, se tornam pessoas malditas, porque esquecem de adorar o Senhor. Primeiramente Deus, irmão. Deus está acima de tudo e de todos. A única pessoa que não conseguiria viver é sem Deus, porque Ele é doador da vida. E o rei de Judá largou ao Senhor. O rei de Judá se cobriu da coberta, mas não do Senhor. O rei de Judá esquecera do que Deus fizera com ele. O rei de Judá não quis esperar o tempo de Deus. E quando não espera o tempo de Deus e vai se agasalhar, vai buscar refúgio no Egito, e essas pessoas se tornam malditas. Essas pessoas se tornam as pessoas atrasadas. Essas pessoas andam segundo os caminhos dela. E a Bíblia relata: há caminhos que a você parece bom, mas vai morrer, porque no final é morte certa. Ele não verá quando vier o bem. Quando as pessoas não veem o bem chegando, quando as pessoas não veem a graça, porque totalmente ele está distante de Deus. Ele está igual o povo de Judá. O bem vinha para aquele povo diferente, para eles não. Quantas pessoas hoje é assim, reclamando, murmurando, porque ele não consegue ver o bem. E murmúrio de crente é o prato predileto de Satanás. Satanás ama quando vê um crente murmurar, quando vê um crente blasfemar, quando vê um crente aprontar para Deus. E o profeta ainda disse: morará nos lugares secos do deserto. Isso é mesmo que permanente desilusão, pobreza absoluta, tanto material quanto espiritual. Olha o que diz: morará nos lugares secos. Quem consegue viver num lugar assim? Permanente desilusão, pobreza absoluta, não é um pouquinho, é absoluta, tanto material como espiritual. Quando as pessoas se esquecem de Deus, eles entram no estado de pobreza, tanto espiritual como material, e vai morar em lugares secos, vai ter uma vida espiritual seca, vai ser um sepulcro caiado diante de Deus, porque as pessoas estão trocando um Deus por facilidade. As pessoas não querem mais seguir o caminho de cruz, porque estão trazendo um evangelho falsificado hoje, onde se pode tudo, tudo é Deus e não é Deus. E você vê milhares e milhões de pessoas com pobreza espiritual absoluta, pessoas que aparentemente são, mas não são. O povo de Judá tinha aparência, mas eles se alojaram no Egito. E quantas pessoas têm vivido em lugares secos, pessoas que não progridem na vida, pessoas que não sobem em estágio de nada. É aquele crente que tem 3, 4, 5, 10 anos, é nada. Vida espiritual não tem, porque ele confia no abraço da carne, confia em outras coisas, mas não confia em Deus.
principal do crente é a vida espiritual. Diz que o irmão, ele tiveram um sonho, e ele nos contando que ele chegou de uma casa, a casa de uma brancura terrível, muito bonito, tudo branco, mas no meio daquela casa tinha um quadro. E ele chegando perto daquele quadro, ele via pessoas ressequidas, pessoas, aquelas pessoas da África, da Etiópia, tudo magro, com aqueles olhões. E Deus pega ele e pergunta: Deus, o que é isso? E Deus fala: esses são os profetas que estão na terra, que eu não mandei profetizar, estão profetizando, que eu não enviei sonhos, não dizendo que está tendo um sonho da minha parte, que eu não revelei, estão revelando a vida deles. São assim, ó, por fora tudo bonito, mas a vida é ressecada, seca, pobreza espiritual, pobreza absoluta. Essas pessoas que são assim, as pessoas que se esquecem de Deus e quer fazer o que eles acham que são certos, e começa de a pouco a chuir, falar o que Deus não mandou falar. Essas pessoas que se esquecem de Deus, confia no eu, confia no potencial dele, são assim uma vida pútrida, uma vida seca, uma vida absoluta pobreza espiritual. E Deus lá do céu vê o interior assim, porque não pense você que Deus vê a gente por fora. Deus vê o ser humano por dentro. Deus vê o ser humano por dentro. Deus, quando chega do céu, ele começa a olhar eu e você por dentro. O homem vê o que está por fora. Quando Deus foi escolher um rei para Israel, para Eretz, Zavat, Halab, Odevash, a terra que manda leite e mel, o profeta olhou para a aparência e Deus falou: você está gaga, Samuel? Eu não vejo como o homem vê, eu provo, eu vejo o interior. Ele vai morar em lugares secos, lugar onde não tem água, não tem fartura, uma vida deprimente. Porque quem se esquece do Senhor se torna maldito. Quem não confia no Senhor para confiar em outras coisas tipifica um homem maldito. Ele não quer dizer nesse texto em epígrafe que nós não podemos confiar uns nos outros. Ele está relatando que as pessoas que se esquecem dele, confiam em algo que está no lugar dele, se torna maldito. Morará nos lugares secos, terra, e na terra salgada, inabitável. Nesse último profeta vê um quadro de completa esterilidade, improdutividade. Tudo que faz não prospera, é um fracasso em todas as áreas: trabalho, estudo, casamento e família. É um estado terrível de esterilidade. Tudo que ele faz dá errado, tudo que ele tenta fazer não vai para frente, porque a vida dele esqueceu de adorar o Senhor. Ele se tornou maldito por confiar nos seus negócios, confiar em homens, se entregar até morrer. Aí a pessoa se torna maldita. É um estado de esterilidade profunda, terra inabitável, salgada. Não é uma terra salgada, tem que plantar algo, não dá. Inabitável, esterilidade, tudo que você
abaixo da média, uma vida de esterilidade, não dá fruto. Tenta, mas não dá fruto. Fracasso, uma pessoa improdutiva, porque esqueceu do Senhor, colocou a força em outras coisas, em detrimento à presença de Deus. E o rei de Judá foi assim. Ele resolveu em seu coração deixar de lado esqueceu-se. E por esquecer do Senhor, e toda vez que uma nação se esquece do Senhor, e toda vez que as pessoas se esquecem do Senhor, Deus levanta alguém para trazer o veredito. Você escolheu, rei de Judá, mas só que você esqueceu que as consequências hão de vir. As consequências são terríveis e vai se manifestar de maldição sobre sua vida. As pessoas esquecem que a semeadura é livre, irmão. As pessoas estão esquecendo. Semeie o que você quiser, mas saiba que a colheita é obrigatória. Tudo que o homem semear, ele vai ter que colher. Filho, rei de Judá, tudo que você está semeando, você vai colher. E ele colheu destruição, irmão, porque o rei da Babilônia invadiu a sua nação e trouxe a avassaladora destruição. Ele tinha cobertura de Deus, ele se esqueceu-se. Não quero mais a cobertura. Deus não vai te impedir. A partir de hoje eu não quero mais. Deus não vai te impedir, mas Deus vai dizer que as consequências vão vir na sua vida. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Terra inabitável é um quadro terrível de esterilidade, improdutividade, pessoas que não andam, pessoas que não conseguem prestar nada na vida, porque infelizmente esqueceram que existe um Deus acima dele, que expressa que sem ele, eu e você, nada poderemos fazer. Nada. O rei de Judá recebeu a sua recompensa. O rei de Judá recebeu o seu plano. E quantas pessoas hoje têm esquecido do Senhor? Quantas pessoas não adoram mais o Senhor? Quantas pessoas blasfemam do Senhor? Quantas pessoas não são produtivas? Quantas pessoas estão nesse quadro que nós pregamos aqui agora? Pessoas malditas. Quantas pessoas hoje têm feito aliança com o Egito, que não precisa mais você sair da igreja, basta você trazer o Egito para dentro da igreja, e você abre os seus olhos, você contempla Faraó comandando até os templos evangélicos, onde hoje se pode esse tudo. Hoje o evangelho, e Deus tem que levantar homens de Deus para dizer as consequências que vão vir. Hoje não se fala nas consequências. Hoje só se fala que agora é só vitória. É só vitória, é só vitória. Mas a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E muitos têm confiado em homens. Muitos têm feito dos altares da igreja palco. Palco para desfile de moda. Palco para artista se apresentar. Você quer encher a igreja? Coloque um artista no altar. Não está enchendo? Vamos fazer aliança com o inferno.
Esqueceu o Senhor e vão meter pagode aqui. Pagode gospel. Invenção do inferno. Vamos botar rocha. E pode-se tudo hoje. Olodum e o diabo a quatro. E todo mundo batendo palma. Aliança com o inferno. É você ver uma geração de ímpios hoje na igreja. Jovem descompromissado com Deus. Jovens que não tem nenhum compromisso com Deus. Tá por cada patifaria que existe na igreja. Ele fez aliança. E quantos de nós estamos fazendo aliança? Quantos de nós achamos lindo? Porque disse que é Jesus. Aí vem um texto, nós podemos tudo, irmão. Pode ter quadrilha na igreja, pode ter forró, pode ter axé, que é normal, rock pesado, e você vê essa igreja entupida de ímpios, pessoas que não têm compromisso com Deus, está manchando a igreja evangélica, e Deus vai lançar maldição na vida dessas pessoas. Glória a Deus. Não se fala mais isso, que não dá ibope, irmão. Se pregar isso, os templos esvaziam. Essa juventude, ninguém fica na igreja, irmão. Que isso é palhaçada, brincadeira, descompromisso com Deus. E nós fazemos aliança como rei de Judá com o Egito. E criamos a igreja um lugar de entretenimento, onde pessoas que não querem compromisso com Deus. Aí acontece essas maldições na vida. Ninguém entende porque está gente morrendo na igreja. Porque tem morte súbita na igreja, ninguém sabe. Porque Deus mata, Ele fere, Ele ressuscita, Ele cura. Essas maldições são de vir. Aí você pega pessoas nécias que não sabe diferenciar a mão direita da esquerda, está querendo ensinar, e emprega milhões de heresia e milhões de pessoas cativas na igreja. E Satanás não quer tirar mais ninguém da igreja, ele vai levar dentro da igreja evangélica mesmo. Por isso eu digo todo santo dia, falo sem medo, nem todo que morre no Senhor está no céu. Eu não sei a vida dele, não sei a vida dela. Nós deduzimos que foi, mas ninguém conhece a vida de ninguém. Quem conhece é Deus. Quem conhece é Ele. Eu tenho que ter certeza da minha salvação. As pessoas têm que ver, não é aparência, é fruto. E essas pessoas, igual o rei de Judá, é uma terra inabitável, não produz nada. Você abre a televisão para assistir, você dá nojo, vontade de vomitar, tanta imbecilidade, tanta mentira. Estava vendo agora num video show, se não me engano, de tarde, uma novela que o cara faz papel de homossexual, ou vai fazer. Eu digo, Deus, esses caras estão na televisão se dizendo pastores, por que não colocam uma série combatendo isso, mostrando cientificamente que não tem condição, mostrando que Deus criou homem e mulher? Eles não fazem, irmão, porque estão ameaçados com o Egito, porque eles vão atacar o Egito. Jesus atacou o Egito. Jesus condenou as obras infrutuosas das trevas. Eles fazem carícia, não é normal, é natural. Não é natural. É por isso que o evangelho está aleijado. Você pensa que a igreja está crescendo? Não está crescendo, está inchando. Uma geração ímpia está assumindo a cara da igreja. Aí vem de fora, todo mundo vai atrás. Você chega num lugar, todo mundo prega uma coisa, outra, tudo a mesma coisa. É prosperidade. Receba isso, receba aquilo. E o povo mais miserável a cada dia que passa. Porque quando se afasta de Deus, vem essas maldições.
maldições, irmão. Terra salgada e inabitável. Improdutividade. Que produção esse evangelho está trazendo? Onde a artista diuturnamente se converte e vive uma vida promíscua ainda? Que evangelho é esse que não muda a vida de ninguém? E nós temos que engolir o que um dito pastor de renome está botando na frente do trabalho. Mas a Bíblia diz que é uma terra inabitada. Todos aqueles que rejeitam o Senhor e vai adorar o Egito é maldito. Maldito é ele, porque ele confiou, mas na força do braço esqueceu Deus. Quantas pessoas têm esquecido o dom da vida? Quantas pessoas têm recebido a recompensa que o rei de Judá recebeu? Quantas pessoas estão vegetando em nosso meio? Quantos crentes com pires na mão, mendigando espiritualmente falando, ore por mim? Liga para uma rádio dita evangélica, pastor, me deu a palavra. Você vê a improdutividade desse povo, mendigando uma palavra, com a Bíblia em casa, de Gênesis a Apocalipse de ler. E eles que são especialistas em enganar. Deus está me mostrando, não está mostrando nada. Onde a cartomancia agora estão pairando no nosso meio. Aí liga para a rádio, ele bagunça a Bíblia, joga para lá para cá, mete o dedão. Deus está me dizendo isso, mentira! Isso é cartomancia gospel. E as pessoas acreditam, porque o povo está vivendo uma vida salgada, inabitável, produtiva, pobreza espiritual. Aí aceita qualquer porcaria que lança. Porque quando abre a Bíblia, envia uma palavra a Deus, aí nós abrimos de manhã e mete o dedão. Você é filho do diabo. Até você achar uma coisa que agrade a você. Aí fica procurando de manhã toda. Deus falou comigo, Deus não falou nada. Você é filho do diabo, ninguém quer. Cartomancia gospel. Porque a caixinha de surpresa não tem palavra dura, só tem bênção, irmão. O Senhor é meu pastor, todo mundo gosta. Eu sou cabeça, não sou cauda. Opa, que Deus falou de mim. Tem palavras que toquem. Porque não tem? Porque as pessoas não querem ouvir palavras verdadeiras. E o que muda a vida do crente é a verdade. E o rei de Judá foi assim. Ele rejeitou o Senhor, se cobriu do manto do Egito e deu um tchau para Deus. Mas Deus levanta sempre alguém no caminho que você está morando, trilhando. Você vai morrer. Num caminho que você está trilhando é de produtividade. E o rei de Judá foi, mas ele ouviu a palavra do Senhor. E Deus está falando comigo e com você. Não se afaste do Senhor. Não largue o Senhor por nada. Não troque o Senhor por momentos supérfluos. Porque tudo vai passar, menos o Senhor. O rei Zedequias foi humilhado. E o reino de Judá foi arrasado por Nabucodonosor. Porque ele deixou de confiar no Senhor. Quando você deixa de confiar no Senhor, a sua vida vai ser arrasada. Quando você deixa de confiar no Senhor, o seu ministério não vai para lugar nenhum. Quando você deixa do Senhor, a sua família não prosperará. Quando você deixa do Senhor, você vai ter uma vida de fracassos, de problemas. Porque você esqueceu o Senhor para ir se cobrir da providência, das riquezas do Egito. Quantas pessoas? Eu conheço a irmã que ela não soube esperar no Senhor e trilhou caminhos em direção ao Egito.
E ela faz uma aliança com um rapaz. E esse rapaz e ela hoje praticamente são sacizeiros, pessoas viciadas, uma vida miserável. Você olha, você não consegue entender como é que a pessoa larga o dom da vida para viver uma vida de fracasso, uma vida de improdutividade, uma vida de maldição espiritual. Abandonou o Senhor, irmão, e resolveu ir para o Egito. Quantas pessoas fazem isso? Está bem com o Senhor, com lutas e tribulações, Deus dando graça, ele resolve, que nada, já estou tanto tempo esperando, e se envereda para o Egito, e chega lá, as maldições acompanham a vida dele. Para nós encerrarmos, ler o versículo 13, olha o que o Senhor faz com as pessoas que se esquecem dele, irmão. É sério, irmão. 17, capítulo 13. O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Vai ser envergonhado logo. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas da vida, irmão. Olha o que acontece, vai ser logo envergonhado. Hoje ela passa com a cabeça pro chão, a vergonha só na vida dela, e depois Deus escreve o nome no chão, sabe para quê? Para todo mundo pisar. Ele quer dizer que aquele crente que abandonou o Senhor, todo mundo vai pisar nele, todo mundo vai humilhar. Eu vou escrever o nome dele no chão, porque abandonou a mim, o rio de água da vida. E você vê aí, homens e mulheres que outrora era bênção na mão de Deus, e não permitir que a vaidade entre, se apartaram do Senhor, ou não aguentaram o labor da vida, não aguentaram as lutas, as perdas, e acha que o Egito vai ter solução para ele, e abandona o Senhor, e Deus faz logo vergonha, vai se envergonhar, e depois da vergonha vão pisar em você. É seríssimo para as pessoas que abandonam o Senhor. O rei de Judá, o rei Zedequias, foi humilhado, e o reino dele foi assolado, disse por Nabucodonosor, porque ele deixou de confiar no Senhor. Não deixe, irmão, de confiar no Senhor. Não deixe de buscar a tua presença. Não troque o Senhor pelo Egito, porque olha o que ele fez. Ele se fez aliança com o povo do Egito. Deus fez o quê? Trouxe vergonha para ele. Tocou em Nabucodonosor. E vai fazer aliança para ficar mais forte, para me destruir. Eu vou destruir logo ele. Olha o que Deus faz, Deus permite outro inimigo se levantar contra ele. Quando você vai para o mundo, você acha que o mundo vai te ajudar. Vai vir outros povos